top das galáxias. Deus. Vamos receber o nosso pastor Gabriel? Amém. Com a grande salva de palma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vire para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: paz. Você sabe que o único risco que você corre, dar paz para alguém e ela não responder, é de você ter paz em dobro. Que a Bíblia diz que se você der a paz e a pessoa não retribuir, a paz volta para você. Então olha para essa pessoa e fala: paz. Ela permitiu você ganhar paz em dobro? Que bom. Amém, queridos? Boa noite, bom estar com vocês aqui. Olha, o nosso tema hoje, ele é muito, mas muito importante para a gente aprender. É uma ministração, eu ministrei há 3 semanas atrás, no culto da manhã, e o Espírito Santo me incomodou muito, 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 para que também o culto da noite, do domingo, na oportunidade, que eu estou tendo hoje, eu pudesse também compartilhar com vocês essa revelação, essa ministração, que eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui hoje muito melhor do que chegamos, porque as coisas de Deus se renovam a cada dia. Mas quem está visitando a gente aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão assim bem alto. Levanta a mão. Amém. Olha quanta gente. Amém, queridos? Fica com a mão levantada aí que vai chegar aí uma nota de 100 aí. Estou brincando, tá? Não, peraí, você já vem, eu já vejo você aqui. Estou brincando. Como a igreja fala com os nossos visitantes? Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Agora estenda a mão aqui para mim, assim para o pastor mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui a total dependência do Senhor, e que se não for a Tua graça, se não for o Teu Espírito Santo, que está em nós para fluir, através da Tua vontade, daquilo que o Senhor quer, que a gente aprenda, que a gente viva, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ser um melhor pai, um melhor cristão, um melhor filho, um melhor esposo, para que a gente possa melhorar e a cada dia possamos desenvolver o nosso chamado no Teu reino. Por isso, Espírito Santo, que não haja agora nenhum impedimento, nenhuma distração, nenhum pensamento arrebatador, nada tire o nosso foco agora, neste momento, porque nós queremos receber esta revelação do Senhor. Nós não queremos apenas informações, mas nós queremos revelação, para que possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, recebi com muita fé a tua oração e a tua intercessão por mim, amém? Mas olha só, o nosso tema hoje, olha aqui para minha mão, sabe o que quer dizer assim, eu mexendo os dedinhos? Quer saber? Nada, é só para você olhar. Presta atenção, o nosso tema é, presta atenção, a síndrome de Demas. Mas antes de nós lermos o texto, presta atenção aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui, alguma vez, na sua vida, no decorrer da sua vida, você pensou assim que você era o que você não era, nem que tenha sido na sua infância, na sua adolescência. Isso acontece muito quando a gente é criança, quando a gente foi criança, e quando a gente foi adolescente. Quer ver uma coisa? Eu, vou falar de mim, tá? Quando eu era criança,
eu tinha certeza que eu era o Bruce Lee. E na minha época, eu não sei se na época de outras pessoas aqui, estava muito em moda, né, essa coisa de Kung Fu, Karatê, quem lembra? Quem é o pessoal aí, né? Então tinha muito filme, muita influência cinematográfica. E aí, eu achava ali que eu era o Bruce Lee. Eu assisti o filme e eu tinha uns primos, coitados. Eu tinha uns primos que eles sofriam um pouco, porque eu acreditava que eu era o que eu não era. Por algum momento eu deixava de ser quem eu era de verdade. Ei, pega isso. Por algum momento, a pessoa deixa de ser o que ela é de verdade para ser uma outra pessoa. Com quem é que já aconteceu isso? Não é? E aí, falando disso, eu quero falar para vocês, quem aqui já gosta muito de assistir filme? Levanta a mão. Quem lembra aqui daquela série não, filme, né? Uma trilogia chamada Star Wars, Guerra nas Estrelas. Quem assistiu? Quem gostava? E tinha um cara lá, que era um dos protagonistas da saga Star Wars, que era o Darth Vader. Quem lembra do Darth Vader? O Darth Vader era aquele camarada que tinha uma máscara, não era isso? Uma roupa, ele era todo esquisitão, assim, uma coisa, para a época, né, da década de 80, era uma coisa ainda futurística, né, do futuro. Mas tem uma coisa interessante do Darth Vader, é que quem viu o filme sabe que o Darth Vader, o filme começa havia uma profecia que dizia que ele salvaria o povo dele, o reino dele. Mas aí, no decurso da história, o que aconteceu? O Darth Vader, ele deixou de ser uma pessoa boa. Ei, olha para cá, não deixe nada tirar o teu foco. Ele deixou de ser alguém que ele nasceu para ser, para se tornar uma outra pessoa. E ele se tornou uma outra pessoa. Porque alguém, segundo o filme, alguém que foi escolhido e profetizado para ser uma pessoa boa, o herói do filme, ele se tornou o vilão do filme. Ele se tornou uma pessoa má. Ele se tornou quem ele não era. E aí, eu quero que você entenda isso. Essa introdução que eu estou fazendo, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida e com a síndrome de Demas? Você vai entender. Mas antes de eu falar no texto, tem outro filme também que você deve ter visto, que é o Homem-Aranha. Quem assistia aqui o Homem-Aranha? O Homem-Aranha, qual que era o nome do rapaz, lá o personagem? Não era o Clark Kent, não? O Homem-Aranha era quem? Peter Parker. O Peter Parker era um cara legal, um cara lá que aconteceu, foi picado ou mordido por uma aranha, mas ele se tornou uma pessoa também ali, como se fosse escolhida, né, no filme, para fazer o bem, não era isso? E aí ele prendia bandido, ele fazia coisa assim que só no filme mesmo, né, gente? Ele levantava ônibus com um dedo, ele fazia coisa, ele voava, suspenso numa linha bem fininha que nunca arrebentava, enfim, mas era o Homem-Aranha. E aí, só que quem assistiu o filme sabe que no Homem-Aranha 3 aconteceu uma coisa. No Homem-Aranha 3 veio uma gosma alienígena do espaço e grudou na roupa do Homem-Aranha. Quem viu isso? Quem viu? Não foi isso? E aí depois daquilo, o Homem-Aranha,
do bem, ele começou a mudar de comportamento e ele começou a ser uma pessoa que ele não era. Lembra que eu comecei falando aqui? Quem já, alguma vez na vida, você já pensou ser alguém que você não era, ou você achou que você era uma coisa e não era, enfim. Então o Homem-Aranha aconteceu isso. Aquela gosma alienígena grudou nele e ele começou a mudar, e ele de herói, ele se tornou vilão. Olha que coisa. Agora sim, vamos ao texto. Abra sua Bíblia em Filemon. Não é Pokémon não, tá, gente? Não tem livro de... Estou falando de filme aqui. Aí tem gente, pastor, onde que tem o livro de Pokémon na Bíblia? Não, é Filemon, capítulo 1, versículos 23 e 24. Aí você vai começar a entender por que o nosso tema hoje é a síndrome de Demas. Quem era Demas? Demas era foi um dos discípulos do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele tinha 4 discípulos, que esses 4 eram considerados a tropa de elite. Foram esses 4 que o apóstolo Paulo, antes de ser preso, inclusive quando ele escreveu essa carta aí aos Filemons, ele estava preso, e da cadeia ele mandava suas cartas para os seus discípulos mais íntimos. Dentre esses discípulos mais íntimos estava lá Demas, era um deles, e o texto fala, olha, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então, quando ele escreveu, ele estava o quê? Preso. Mas ele estava mandando as cartas dele para os discípulos, e Demas era um deles que pregava a graça, que pregava a nova aliança. Demas recebeu o evangelho da graça na íntegra, fresquinho, logo ali no início, sem distúrbios, sem interpretações. Demas, ele foi um dos mais próximos do apóstolo Paulo. E o 24 vai falar também que Marcos, Aristarco, Demas e Lucas formava ali o que eu chamo de quarteto fantástico do apóstolo Paulo. Esses 4 eram pessoas que eram tão influentes, mas tão influentes, e eram tão dedicadas à pregação da graça, que inclusive Marcos e Lucas, todo mundo aqui conhece. Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, e Lucas é o autor do Evangelho de Lucas. Você vê, nem Marcos, nem Lucas, nenhum dos dois, eles foram apóstolos de Jesus. Mas olha isso, foi tão forte a influência da graça na vida deles, através do apóstolo Paulo, que hoje nós temos o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, justamente que surgiu, que nasceu desse quarteto que trabalhava e ajudavam o apóstolo Paulo. Então eu estou contando um pouquinho, ele não era esse Demas qualquer pessoa, ele era um camarada influente, né? Influente. Também aonde fala de Demas, são 3 lugares na Bíblia, eu quero que você aprenda. Colossenses capítulo 4, versículo 14, demonstra que esse Demas, ele era uma pessoa do convívio de Paulo. Era uma pessoa, como eu falei, era um dos cooperadores
do alto escalão, do núcleo, sabiam, vamos dizer assim, tinham mais conhecimento do que a maioria das pessoas, porque eles aprenderam com Paulo, eles andavam com Paulo, eles imitavam Paulo. Paulo não dizia assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Demas, ele era um imitador de Paulo e, consequentemente, né, um imitador de Cristo. Então aqui fala dele também, ó. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Demas aparece mais uma vez aqui. Você vê que Paulo, nas suas cartas, nas suas recomendações, nas suas saudações, mais uma vez aqui, ele cita, juntamente com Lucas, que era uma pessoa muito influente, ali naquele contexto, ele cita de novo Demas. Não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa desprovida de conhecimentos, e não era uma pessoa que não era convertida, era convertido, era salvo, como eu creio que está salvo, amém, queridos? Mas olha isso, lembra da gosma do Homem-Aranha? Quem lembra? Aí na próxima referência que eu vou dar, acontece algo, gente, uma tragédia. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala, uma tragédia. E aí o apóstolo Paulo dá uma notícia não muito boa. É ruim, né? Notícia ruim, é ruim de receber, não é? Sim ou não? Mas às vezes é bom a gente ouvir notícias ruins, porque traz uma reflexão, não é? É ou não é verdade? Sim ou não? Faz a gente refletir. E agora, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo fala uma coisa que mudou tudo do que a gente leu até agora. Até agora eu li, mas aconteceu no percurso o inesperado. E aí fala aqui, ó. Olha o que aconteceu. Porque Demas, na minha tradução, está dizendo assim, me abandonou. Demas me abandonou. E abandonou como? Amando o presente século. Olha isso, queridos. Olha que notícia é essa. Paulo diz, Demas, o meu fiel companheiro, um dos meus melhores pregadores, evangelizadores, que como eu falei, não tem muitas referências falando deles, mas pelo fato dele estar ali na tropa de elite de Paulo, ele era muito parecido com Paulo, nas suas obras, no seu trabalho, no seu ministério, no seu desenvolvimento da pregação do Evangelho. Mas agora Paulo fala uma coisa que nos chama muita atenção. Paulo fala assim, olha, Demas me abandonou, porque amou o presente século e foi para onde? Tessalônica. Nada que está na Bíblia é por acaso, tá, gente? Está escrito ali, quando Paulo coloca assim, foi, olha isso, Paulo foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia, eram tudo discípulos, só que desses dois ali, dos três, Demas era a tropa de elite, só que Paulo nessa carta fala de mais dois, que é Tito e também Crescente. Mas ali chama atenção porque Paulo fala assim, olha, Demas abandonou porque ele amou o presente século e foi para Tessalônica. O que isso quer dizer?
Paulo falou isso, escreveu isso, porque Tessalônica, o que era Tessalônica? Tessalônica era a maior cidade da Macedônia e era a capital da província romana da Macedônia. Era um grande centro comercial. Era aquele lugar que quando a pessoa falava assim, olha, eu quero mudar de vida, eu quero ver a minha vida, eu quero ganhar dinheiro, eu vou embora. Tem lugar assim no Brasil? Tem lugar assim ainda hoje em dia no mundo? Tem gente que já foi embora de Juiz de Fora, falando assim, eu vou embora dessa cidade, porque essa cidade não tem nada, eu quero fazer a minha vida em outro lugar. Não acontece isso? Então, quando Paulo fala assim, Demas foi para Tessalônica, sabe o que ele estava dizendo? Quando ele fala assim, porque ele está amando o presente século. Ele estava dizendo assim, ele foi agora trabalhar para a vida dele, ele foi ver a vida dele, ele foi ver o lado dele, e ele foi para um lugar que todo mundo que quer crescer, trabalhar, todo mundo que quer ficar rico, todo mundo que quer ser alguém, naquela época, naquele contexto, a pessoa ia para Tessalônica, porque era uma das principais capitais das cidades do Império Romano, e era onde estava ali toda a riqueza cultural, toda a prosperidade, tudo que era como, por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo do Brasil, né? A gente fala assim, cidade grande no Brasil, São Paulo, quem já foi? Não é? E São Paulo é a capital financeira e econômica do Brasil. Quem já ouviu falar disso? Não é isso? É realmente uma grande metrópole, né? E muitas pessoas, quando elas saem, né, de cidades menores, pequenas, dos interiores aí, dos cantos do Brasil, muitos falam o quê? Eu vou embora para onde? Então, Tessalônica é como se fosse São Paulo. Era o maior centro financeiro daquela época, naquele lugar e naquele contexto ao qual eu estou falando. E aí, quando Paulo fala, Demas, ele está amando o presente século, está falando assim, ele não quer mais fazer nada para Deus. Ele está deixando as coisas do reino e agora ele quer ver a vida dele. Não estou falando de salvação, não estou falando que Demas abandonou a sua salvação, porque salvação e reino são coisas distintas. Quem já aprendeu isso? Levanta a sua mão. Mas Demas estava dizendo assim, eu vou embora, porque agora eu tenho que ver o meu lado, eu tenho que ver a minha vida, eu tenho que trabalhar para mim. Esse negócio de ficar trabalhando para a igreja, ficar cuidando de gente, ficar me importando com pessoas, isso aí é muito trabalhoso, Paulo. Isso aí não dá em nada para mim. Eu só tenho aborrecimento. Qual o lucro que eu tenho? Então, o que aconteceu é que Demas, que foi escolhido para ser um alto agente do reino, um alto ganhador de almas, pregador do evangelho da graça, juntamente com Paulo, um dos sucessores de Paulo, agora ele vai embora e abandona o seu chamado, abandona o trabalho do reino. Sabe, queridos, quantas pessoas nós já vimos, você também deve ter conhecido alguém, pessoas que aceitaram a Jesus, aceitaram Cristo, se tornaram pessoas, verdadeiras expoentes do Evangelho, pessoas que já foram muito usadas em várias áreas, de acordo com o chamado de cada um. Mas a verdade é que quando a gente aceita Jesus e a gente recebe a salvação, a gente recebe também posições no reino.
E ainda que você diga assim, pastor Gamonal, mas eu não sou pastor, eu não tenho cargo na igreja, não importa. Nem que seja uma função de abrir a boca e falar de Jesus para alguém, é uma função do reino. Quem está entendendo, queridos? E quantas pessoas hoje, elas estão como o Darth Vader e como o Homem-Aranha, vivendo uma vida que não é delas. Elas foram chamadas para desenvolverem trabalhos no reino. Elas foram chamadas para desenvolverem algo. E hoje, quem sabe, muitas dessas pessoas fizeram como Demas. Elas simplesmente abandonaram e disseram, eu vou ver a minha vida. Passaram a amar este século. E ir para Tessalônica representa exatamente isso. É quando as pessoas, elas vão perdendo o foco de quem elas são de verdade, de quem elas foram levantadas por Cristo de verdade, e elas vão olhando para outras direções. Elas vão olhando para outros lugares. E elas vão tendo outros objetivos, vão trocando os objetivos, e aos poucos vão se tornando pessoas diferentes ou diferentes daquelas que sempre foram chamadas para desenvolverem algo. E é isso que eu chamo de síndrome de Demas. A síndrome de Demas, essa palavra síndrome, quer dizer variedades de sintomas. Síndrome, quando a gente chama uma doença de síndrome, toda síndrome, ela se manifesta com vários sintomas. Você vê, a pessoa tem uma síndrome gripal, ela tem dor de cabeça, ela tem febre, ela pode ter diarreia, ela tem vários sintomas que caracterizam uma síndrome. A síndrome de Demas, que é a síndrome, o primeiro sintoma é exatamente esse, é quando aquela pessoa que sempre teve o foco no reino, sempre priorizou pessoas, sempre priorizou o reino, e de repente, de uma hora para outra, ela começa a mudar o foco, e começa a pensar assim, não, agora eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que ver o meu lado, eu tenho que construir o meu reino, o meu império. Quem está entendendo, queridos? Foi como se Demas estivesse dizendo assim para Paulo, olha, eu estou indo embora para Tessalônica, porque eu me cansei de trabalhar para esse reino aí que você prega. Eu quero construir o meu reino. Olha isso, querido. E quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida que não é delas. Elas não nasceram para fazerem o que estão fazendo hoje. Estão vivendo, estão sendo quem elas não são. Elas acham, ou estão achando que elas são quem elas estão sendo agora. Como eu, que achava que era o Bruce Lee. Mas eu não era. Deu para entender, querido? Quem está entendendo? Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas agora, enquanto nós estamos aqui, às vezes está dentro de um bar, enchendo a cara. Mas aquela pessoa não é aquilo que ela está manifestando agora. Aquela pessoa que está dentro de um bar, enchendo a cara, ou alguém que está agora usando droga, nesse momento se drogando, ou fazendo qualquer outra loucura na vida, são variadas as loucuras.
Mas eu quero dizer que aquela pessoa, ela não é quem ela está achando que ela é. Apenas ela, por decisão própria, ela tomou uma decisão equivocada. Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Amém, queridos? Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala, não dorme não. Demas recebeu o evangelho da graça. Era um importante cooperador. Nasceu para ser discípulo e cooperador e desenvolver trabalhos como Paulo, mas abandonou, trocando o reino de Deus por um reino terreno, que não vai ficar pedra sobre pedra. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, ui. Pastor, está na Bíblia? O ui eu não sei, mas o ai eu tenho certeza que está. Amém? Demas, mesmo vivendo na graça, ele não se apercebeu e deixou o coração dele arder por outras coisas. Hoje, pessoas estão sendo quem elas não são. Eu não sei, nós não estamos aqui, a ideia não é fazer nenhum juízo de valor. A ideia não é eu trazer um discurso moralista a você. Não, mas a ideia é que esta palavra traga a todos nós uma reflexão de quem nós somos e se verdadeiramente a gente continua sendo quem somos. Ou se está acontecendo alguma coisa que aos poucos vai mudando o nosso foco. Vai fazendo a gente amar outras coisas diferentes daquelas que a gente amava. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é muito profundo. Saber da história de Demas, isso é muito edificante, engrandece muito o nosso pensamento e nos faz refletir. Será que você não é mais aquela pessoa que você era? E eu não estou aqui fazendo juízo de valor em relação à salvação, porque eu tenho certeza que Demas foi salvo. Quem tem essa certeza também? Mas olha isso, eu não tenho certeza, até porque eu tenho 3 versículos na Bíblia que falam de Demas, então eu não posso ser irresponsável para afirmar com toda exatidão o que eu vou dizer agora, mas eu vou falar da minha dúvida, isso eu posso. Eu tenho certeza que Demas foi salvo, mas eu não tenho certeza, porque eu não tenho referências disso aqui, que ele tenha conquistado o reino. Porque é isso que a gente precisa entender. Quando nós recebemos a obra consumada na cruz, nós fomos chamados para 2 coisas. Primeiro, para ser salvo. Isso aí, indiscutivelmente, não precisa ninguém fazer um esforço hercúleo para ser salvo. Não precisa, meu irmão. Porque a salvação não vem pelo seu esforço. A salvação é pela graça. E para que ninguém se glorie, não pode ser por obras. É dom de Deus. Paulo disse isso ou não diz? Para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso não depende de você, isso depende da cruz.
de crer. Mas olha isso, o reino não. O reino é diferente. O reino depende se eu trabalho no reino, se eu sou um servo do reino. O reino depende se realmente eu estou pegando a minha cruz e seguindo. O reino, salvação, é sacrifício único de Jesus. Reino, não. E Demas cansou de reino. Vou viver minha vida. Sabe, queridos, tem gente dizendo hoje assim: ah, pastor Gamonal, às vezes a gente desanima. É mais fácil cuidar de cachorro do que de gente. Porque cachorro dá menos trabalho. Tem gente hoje em dia escolhendo amar muito mais cachorro do que gente. Não que não deva amar os cãezinhos, sim ou não? Mas ame mais gente. Amém, queridos? Até porque a Bíblia fala: amai o seu próximo como a ti mesmo. Mas ame também os animais, amém, queridos? Porque eles são de Deus. Mas olha isso, quando Demas, ele abriu mão, ele acabou fazendo o que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz lá, Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala assim, presta atenção: o meu justo viverá pela fé, porém se ele retroceder, o que acontece? Minha alma não tem. Está falando que perde a salvação? Falando, a minha alma não tem prazer. Então eu entendo que existem dois grupos de pessoas, pode existir. Um grupo que está salvo, mas tem um grupo que está salvo e alegra o coração de Deus. São os trabalhadores do reino. São os que se importam com gente. São os que se dedicam. São os que fazem o que Demas fazia, mas se cansou e abandonou. Está salvo? Beleza, está salvo. Mas todos nós sabemos aqui, e tanto eu quanto você, nós já ouvimos o pastor José Carlos falar muitas vezes aqui, que muito maior que a própria salvação é o quê? O reino. E Demas trocou o reino dos céus, pelo reino desse mundo. Ele preferiu ser alguém agora, do que continuar sendo alguém no reino de Deus. Quem está entendendo, queridos? E quem quer ser alguém no reino de Deus, pode ter certeza, não vai ser nada nesse mundo. Vai ser perseguido, vai ser mal falado, não vai ser aceito pela sociedade, pelo mundo. Demas quis ser aceito. Demas talvez, não sei, não está escrito ali, mas foi para Tessalônica buscar, fazer a vida dele, ter reconhecimento, talvez ter fama, ter nome, renome, se tornar um cara muito rico, um cara muito reconhecido, sei lá, um Elon Musk da vida, não sei, mas tem muita gente assim, não tem, pessoal? Tem ou não tem? Não em Juiz de Fora não. Juiz de Fora não tem. Não tem, gente, não tem Juiz de Fora, gente que se converte, e logo que se converte fica naquela alegria, aí naquela alegria chega aqui na igreja e fala assim: pastor fulano, me dá um colete desse aí, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Aí você, dá para ele igual a capa do Superman, toma, herói. Daqui a pouco você olha, cadê o Superman? Espera aí, era o Superman ou o Homem Invisível? É isso, mas é uma escolha. Paulo colocou Demas dentro de uma gaiola. Querido, Deus não coloca a gente preso dentro de uma gaiola. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a pessoa disser assim: pastor Gamonal,
eu estou muito bem, só que a salvação está bom para mim, né? Não quero não, tá bom, que pena, porque isso só vai sentir de fato isso quando chegar lá na frente. O peso disso, agora a gente fala por alto, porque a gente também não sabe tudo, mas eu imagino que a gente vai saber mesmo quando chegar o reino, de fato. E quando acontecer o que Jesus falou, que os bodes serão colocados à esquerda e as ovelhas à direita. Ali não está falando de salvação, ali está falando do reino. Pessoas que vão entrar no reino e pessoas que não vão entrar. Vai ter gente salva que não vai entrar no reino, por quê? Porque não quis trabalhar para o reino. É isso aí. Vai para o inferno? Não. Demas foi para o inferno? Não. Mas ele perdeu a sua coroa. Pastor, quem morreu? Não, não é ninguém que morreu. Ele perdeu a sua coroa, aquela mesma que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Abre, por favor. Olha o que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem... Guarda o quê? Não é salvação. Porque salvação não depende de você nem de mim. Concorda? É graça. Porque se eu tenho que guardar a minha salvação, então já não é graça mais. Aí são as minhas obras. Mas olha isso, ó, guarda o que você tem. Ele está falando para quem aqui? Ele está falando com cidadãos do reino. Aliás, o livro do Apocalipse foi escrito para servos. O capítulo 1 de Apocalipse começa dizendo assim: eu, João, escrevo o que recebi do anjo, essa carta de Jesus Cristo, das revelações para os seus servos. Então, uma carta que foi endereçada, não é para o mundo todo. As revelações do Apocalipse não são para o mundo. Foram escritas para cidadãos do reino. Por isso que não é todo mundo que entende. Só entende Apocalipse quem é de reino. Porque o livro que mais fala de reino é o Apocalipse. E é o menos pregado. Mas ele fala aqui, ó, guarda o que você tem, ó Demas, você é cooperador, Deus te usa de tantas formas, Deus te usa, olha, de várias maneiras, é a graça que está em você, mas você tem que trabalhar no reino, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua. Você acha que alguém consegue tomar a salvação de alguém? Não. Mas o reino, alguma coisa pode acontecer. Aconteceu com Demas ou não aconteceu? Aconteceu. No caso dele foi o quê? Ele olhou para o mundo secular e os olhos dele começaram a serem atraídos por uma outra vida que não era a dele. Quem está entendendo, queridos? E ele foi embora. E aí, pastor, mas o que isso tem a ver? Perder a coroa significa parar de reinar. Você sabe que existem pessoas que estão reinando em vida? Quem são as pessoas que estão reinando em vida? São as pessoas que são do reino. Pessoas que se dedicam ao reino de Deus, às coisas do reino de Deus. Pessoas que vivem nessa vida, não só para elas, mas elas vivem em função do reino, em função de outras pessoas. Imagine isso.
Paulo contava com Demas. Imagine quantas pessoas contavam com Demas. Quantas pessoas que esperavam uma pregação de Demas, como ele sempre fez. Talvez uma oração, talvez uma imposição de mãos para algum enfermo, não sei. Mas a verdade é que no reino, sempre nós vamos precisar de pessoas. Quem está entendendo, queridos? É igual na igreja, né? No trabalho da igreja, sempre precisa de pessoas. É para recepção, vai ter o encontro com Deus agora esse mês, né? Aí vão lá os trabalhadores, vai ter o jantar de casais, né? Quantas pessoas vão ali trabalhar, estão trabalhando para o reino? Ou elas estão trabalhando para elas? Não, mas não estão trabalhando? Por exemplo, quem faz lá a comida, o jantar, dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. E quando fazem isso, estão fazendo para quem? Para o reino. Está fazendo para ser salvo? Não. Está fazendo para ser mais abençoado? Depende do sentido. Se for no sentido do reino, sim, porque vai acumular. Quem está entendendo? Né? Não no sentido da salvação. Na salvação, nada muda. Já está salvo. Obra consumada. Tetelestai. Amém? Dá trabalho cuidar de pessoas. Mas isso é reino. Imagine, se chegar no dia do jantar dos casais, quem são os cozinheiros aqui? Levanta a mão. Olha lá, ó. Já pensou? Em nome de Jesus isso não vai acontecer não. Mas chegar no dia, todo mundo lá, os casais tudo bonitão, Zé Antônio veio com aquele smoke, tal, no pano, na beca, e aí no dia o pessoal da cozinha, na hora, fala assim, foi embora, igual Demas. Meu Deus! Hã? Fala aí. Vocês estão entendendo, gente? Foi embora. Amou mais, foi para Tessalônica. Então veja como isso é sério. Quantas pessoas deviam contar com Demas? Contar como contam com a gente em alguma área. Conta com você. Nem que seja para você, às vezes, abrir sua boca e dar um conselho bom. Mas você é usado, você é usada. Mas imagine se você falar assim, quer saber? Agora eu vou viver minha vida, não falo mais para ninguém de Jesus, não falo que Deus é bom para ninguém. Então, querido, entenda isso. Demas não perdeu salvação. Possivelmente, ele pode ter perdido o reino. E isso é muito grande. Imagine quando Jesus voltar, quando ele fala lá assim, ó, de fora ficarão, alguns vão ficar de fora. E normalmente são aqueles que não quiseram mais se dedicar ao reino. Estão salvas? Amém. Glória a Deus. Menos mal, né? Virar churrasquinho do capeta também não dá. Glória a Deus, Deus é bom, é ou não é? Mas imagine só, gente. Chegar na hora, tem até alguns vídeos na internet, quem já viu? Aí tem aquela fila, todo mundo vestido de branco, quem já viu? Aí vai um atrás do outro, todo mundo entrando no reino. Quando chegar na porta, opa, eu não conheço, você não pode estar no reino. Não, mas eu criei na cruz. Não, você foi salvo, dê graças a Deus. Olha isso, gente. Então isso é muito sério. Mas a boa notícia é que toda síndrome tem cura. Amém? Toda síndrome tem cura. Você pode estar aqui e de repente você é uma pessoa que alguns sintomas talvez tenha
chegado em você. Mas você pode ser curado, se for o caso. Aquela pessoa que está lá fora, aquela pessoa que está assistindo agora essa mensagem, eu creio, porque Jesus levou toda doença, toda síndrome. E esse quadro pode ser revertido. Amém, queridos? Mas que a história de Demas sirva nessa noite para nós como um alerta de que Ele nos chamou, nos deu a salvação, sim, mas juntamente com a salvação nos deu responsabilidades, nos deu compromissos. Muitas pessoas receberam trabalhos, dons. Você acha que dons é para quê? Para guardar? Talentos, não é, gente? Tudo isso está relacionado ao reino. Enterrou os talentos. Ah, eu tenho um dom. Então, use o seu dom. O seu dom é para benefício de vidas, para ganhar vidas, para salvar pessoas, para curar pessoas, libertar pessoas, tirar pessoas das trevas, trazê-las para Cristo. Então é o teu chamado. Mas cuidado, para você não ser atingido por uma gosma alienígena, e de repente você vai mudando, porque quando você vê uma pessoa fora do reino, não começa do dia para a noite. Isso vai crescendo. Quem está entendendo, queridos? E quando você vê, fala assim, ué, cadê fulano? Quem já reparou isso? Quem conhece alguém assim? Vários, né? Vários. Mas graças a Deus, nós estamos aqui. Somos os que estamos permanecentes. Amém? Glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Seja como Marcos, como Lucas. Não abandone. Não deixe o teu chamado. Não se canse das coisas do reino. Porque isso, você nasceu para isso. Você não nasceu para se tornar vilão. Você nasceu para ser quem você é, em Cristo. Não deixe nada mudar você e tirar o teu foco. Coloque-se de pé, por favor. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui.